vamos saber como estarão as suas energias para o ano de 2023. O que você pode esperar desse ano, o que você tem que receber de conselhos, o que você vai precisar melhorar, né? Ter uma orientação, tá bom? Então vamos lá, vamos saber as principais energias com o tarô do Osho. Opa, já pulou uma carta. Momento a momento. A energia está me mostrando aqui que o ano de 2023 vai ser um ano que você vai precisar dar tempo ao tempo, dar um passo de cada vez, estar muito conectado com o seu eu superior, né? Buscando por esse aperfeiçoamento, buscando por esse conhecimento, né? Essa conexão com a sua espiritualidade, com o seu eu superior, buscando isso aos poucos, tendo a compreensão de que tudo tem o seu tempo, tudo a gente precisa dar um passo de cada vez para alcançar. Então essas serão as energias que irão prevalecer no seu ano de 2023, né? Uma busca por essa conexão com o seu superior, com a sua espiritualidade maior, né? Você buscando por esse conhecimento e tendo a consciência de que tudo tem um momento certo, né? Tudo tem o seu tempo, que precisamos dar um passo de cada vez para alcançar os nossos sonhos e os nossos desejos, tá? Então essas são as energias principais. Agora vamos saber o que o tarô nos orienta, nos traz. Eu resolvi gravar esse vídeo mais para trazer como uma orientação, para a gente saber o que a gente pode mudar, o que a gente está buscando em 2023. É se melhorar? É buscar a realização de sonho? O que é, né? E através dos conselhos do universo, do tarô, como que a gente pode alcançar esses objetivos, né? O que a gente precisa fazer, como um autoconhecimento mesmo. Porque muitas vezes a gente tem os sonhos, tem os desejos, mas a gente não sabe exatamente o que precisa ser feito pra gente buscar isso. Eu vou tirar esse tarô do Osho, vou colocar pro lado para ter mais espaço aqui na mesa para eu colocar as outras cartas. Nossa, eu vejo um ano de bastante cura, tá? Cura do passado, cura da criança interior, sabe? Quando a gente ainda tem questões a serem curadas de passado, enquanto nós éramos crianças. Nossa, eu vejo uma conexão muito forte com o seu eu superior. Já saiu, né, na carta do tarô do Osho falando sobre isso, você tendo essa conexão e essa busca. E aqui confirmando, né, que vai ser um ano que vai pedir muito para você dessa conexão, né, para que você busque pela cura. Na verdade, você vai ter uma oportunidade de se curar, o que é maravilhoso. E olha que interessante, 3 cartas seguidas de arcanos maiores que falam muito de conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior e de mudanças, né? Da gente procurando por mudanças, procurando por essa conexão maior. Então será um ano que vai pedir de vocês
por esta cura da sua criança interior, cura de mágoas de passados. Vai ser um ano de muita busca de cura emocional, tá? De cura, como eu falei, da criança interior, mas não só isso, de questões de passado que te feriram, que você ainda se recorda, que você ainda pensa, né? Que ainda, por mais que você ache que há uma superação total, por que eu falo você acha? Porque algumas vezes, né? Então, como isso aqui é uma leitura para muitas pessoas que acabam assistindo, não dá para bater o martelo, né? E falar especificamente, mas existe sim aqui uma questão de que existe uma mágoa. Isso é para todas as pessoas, né? Uma mágoa que ainda está ou de forma inconsciente ou de forma consciente precisando ser trabalhada, né? Então, algumas pessoas acham que às vezes se curou, quando na verdade ainda tem resquícios de sentimentos negativos, de questões que precisam ainda ser trabalhadas, e vai ser um ano de oportunidade para isso, tá? Uma oportunidade de você se comunicar mais com a sua espiritualidade, de você ter esse contato maior com o seu eu superior, de fazer transformações mesmo. Então, é um ano de cura, é um ano de conexão, é um ano de novos ciclos, tá? Um ano de maior entendimento, é um ano que para você olhar para dentro de si. Então, se você está querendo saber, o que eu posso fazer para minha vida melhorar, o que eu posso fazer para ter uma melhoria, ou para me curar, ou qualquer coisa nesse sentido, olhar para dentro de si, né? Ter uma conexão maior com o seu eu superior, ter uma maior conexão com a sua espiritualidade, com as suas crenças, vai ser muito importante. Mas como que eu faço isso, né? Como que caminho que eu devo seguir para fazer isso? Não tem segredo, é se trabalhando, tá, gente? Não tem muito segredo. Até por isso que acho que veio a carta aqui do Tarô do Osho momento a momento. É dando um passinho de cada vez. É introduzindo algumas tarefinhas no seu dia a dia para que você tenha essa conexão. Qual é a melhor forma de se fazer? Não existe uma fórmula que é 100% para todo mundo. Então, para algumas pessoas, elas conseguem fazer muito facilmente um processo de meditação durante o dia, de ter esta conexão durante a meditação. Para outras pessoas, meditar é muito difícil, né? Algumas pessoas não gostam. E aí, o que elas podem fazer? Talvez um Ho'oponopono, talvez uma outra técnica, entendem? Não tem uma fórmula mágica. O que o tarô e a espiritualidade diz para você é que é um ano de uma excelente oportunidade para você se curar, para você curar sua criança interior, para curar mágoas do passado, ter uma maior conexão com a sua espiritualidade e com você mesmo, porém não tem uma fórmula mágica. Tá? Você vai ter que introduzir isso na sua vida da forma que você se sentir confortável. Vou tirar alguns esclarecimentos, tá? Eu vejo um ano de parcerias também. Um ano de parcerias tanto afetivas quanto amizades, sabe? Eu vejo de alguma forma vocês se encontrando durante esse processo de vocês fazerem essa conexão com vocês. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que existe muita cura interior, eu vejo que essa cura interior também vai estar se externando. E de que forma isso vai estar se externando? Você tendo maior contato com algumas pessoas que fazem parte do seu ciclo, que estejam vibrando da mesma forma que você. Então pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, sabe? É como se você se aproximasse, atraísse as pessoas que estejam buscando o mesmo que você. Então é como se fosse uma parceria, uma autoajuda, sabe? Eu vejo um ano de muito esclarecimento,
Um ano de muito esclarecimento em questões que hoje você não enxerga, que hoje você se questiona, que você se prende, né? Aqui duas cartas, cinco de copas e 5 de ouros. Aqui em questões emocionais, em questões de mágoas, né? Que você guarda, e aqui em questões de lamentação, tá? Então, essas questões vão vir muito à tona para você trabalhar. Então, são questões que você hoje não sabe trabalhar, que você não sabe lidar, e que no ano de 2023 você, além de ser chamado para trabalhar essas questões, vir à tona isso para ser trabalhado, você vai ter a oportunidade de ter uma clareza gigante. Então preste atenção no que eu estou falando. Existe um chamado para que essas questões sejam trabalhadas. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente encare, né? Como a gente encara às vezes essas situações? Com o lado negativo, né? Com o lado de que tá dando problema, com o lado de que, nossa, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essas memórias estão vindo? Por que eu tô relembrando dessas questões? Ou por que eu estou com esse sentimento? Porque você estará sendo chamada a trabalhar essas questões, se libertar, expurgar, soltar. E você vai ter uma grande facilidade para fazer isso. Porém, se você continuar com as vendas nos olhos e não querendo olhar para essas situações, você vai ser chamado do mesmo jeito para trabalhar elas, né? Então, tendo consciência de que essas questões virão à tona, é muito mais fácil a gente ter a compreensão e trabalhar e se libertar, tá? Então, é um ano de muita coisa vindo à tona. É um ano que você vai ter que dar um passo de cada vez, compreender os seus processos e olhar para dentro de si, tá? Então vai ser um ano que você vai ser chamada para fazer isso. Você vai conseguir? Tem tudo para conseguir. Tem tudo para, inclusive, como eu falei, atrair pessoas com o mesmo objetivo que você, se aproximar de pessoas que buscam pela mesma coisa que você, né, que vão se auxiliar, que vão se unir em um único desejo, né, na mesma harmonia, porém, você vai precisar fazer a sua parte. É um ano de... A palavra trabalho não é poção mágica, não é uma coisa que a gente estrala os dedos que uma hora para outra acontece. A gente tem que ir aos pouquinhos, né? Tem que introduzir na nossa vida, como eu falei, pode ser por meditação, pode ser por um Ho'oponopono, pode ser escrevendo todo dia de manhã ou todo dia no final do dia o que aconteceu, quais são os sentimentos, né? O que sente que precisa ser trabalhado, então escrever. Então cada um vai achar uma forma, tá? O importante é vocês compreenderem que essas questões virão à tona e que precisarão ser trabalhadas. Tem tudo para ter clareza absoluta, né? De libertar mesmo essas questões de mágoas, de lamentações, de problemas mesmos internos, né? De questões do lado inconsciente, trazer para o consciente para ser trabalhado, e tem tudo para conseguir, tá? Então é isso, um ótimo ano de 2023 para vocês. Observem as situações e aproveitem esta oportunidade, tá? Vai ter um grande aprendizado e um ciclo maravilhoso, fechando aqui com a carta do mundo, né? Fechando um ciclo maravilhoso em 2023, né? Uma oportunidade maravilhosa de novos inícios, novos recomeços, para se libertar mesmo, para fazer a limpezona, mas a gente tem que também ter a compreensão de que cabe a nós, né? O nosso trabalho. E se trabalhando cada vez mais para alcançar, tá bom? Então é isso. Como será o seu ano de 2023? Vamos saber? Vamos saber então primeiro quais são as principais energias para o seu ano. Então, com o tarô do Osho, a gente vai buscar aqui a compreensão de como será esse ano de 2023 para vocês. As principais energias.
o experienciar. E a maturidade. Deixa eu acender aqui o incenso. Que o outro acabou, tentei acender. Pronto. Acho que agora acendeu. Então, saiu a carta o experienciar e a maturidade. Ok? Isso mostra que será um ano com oportunidades para você vivenciar coisas novas. Talvez você esteja em uma vibração, né, de ano novo, de querer coisas novas, de buscar a realização. E aqui vem sentindo essa energia, né? O tarô ele acaba puxando essa energia aqui. É um ano que você vai sim ter a oportunidade de experienciar coisas novas, mas que você vai trabalhar também a sua maturidade. Então vai ser um ano que acaba exigindo um pouco da nossa maturidade, da nossa compreensão das situações e dos processos, tá? Então essas são as principais energias, mas a gente vai tirar algumas cartas do tarô para a gente ir conversando um pouco mais sobre o ano de 2023. Essa carta também saiu para a outra opção. Carta dos enamorados, os amantes. Falei que era um ano que vocês estavam buscando experienciar coisas novas, né? Estão sentindo isso dessa busca por essas oportunidades. E realmente o tarot tá puxando bem essa energia, né? Esse crescimento pessoal, financeiro. Nós temos duas cartas aqui de ouros, né? Que remete muito a isso, a essa busca. Uhum. Sim, é um ano que exigirá bastante maturidade da parte de vocês, maturidade para buscar aquilo que vocês desejam experienciar e para lidar com algumas questões que são conflitantes na sua vida atualmente, né? E que irá se estender para o ano de 2023, perdão. 2003, estou voltando ano passado. Mas é algo, sim, do seu passado, que você já traz há algum tempo, que no ano de 2023 será uma oportunidade para você trabalhar, para você compreender. É uma coisa que você já busca há algum tempo, tá? Que talvez você tenha encontrado aí algumas questões de dificuldades para alcançar esse desejo, né? Então teve alguns conflitos, algumas questões, porque aqui a gente tem o 5 de paus que fala dessa de ter encontrado algumas pedras, algumas pessoas no caminho que não foi muito bacana, né? Porém, no ano de 2023 é uma ótima oportunidade para você colocar os seus planos, porque você já tem esses planos, né, de sonhos, e colocar em ação, né? É um ano que você precisa buscar por conhecimento, né?
como eu falei aqui, eu vejo bastante essa questão de prosperidade financeira também, né? Você buscando isso, e é um ano que você vai ser chamada a trabalhar essas questões. E o que é ser chamada a trabalhar essas questões? É fazer a sua parte, né? Buscar por conhecimento, buscar por se aprimorar no trabalho, naquilo que você trabalha, tá? Muitas pessoas, cada um trabalha com uma coisa, mas você sendo chamado a trabalhar conhecimento, trabalhar, se melhorar no seu trabalho ou buscar conhecimento para avançar na sua carreira, tá? Profissionalmente, parar de se lamentar por situações e oportunidades perdidas. Aqui, tanto na primeira opção quanto nessa segunda opção, questões de passados que você ainda se lamenta, né? Por que não deu certo? Por que não está dando certo? Todas essas questões você vai ser chamada para trabalhar, tá? Isso que fique muito claro. É um ano que você tem a oportunidade de realizar alguns desejos. Alguns desejos que são de alma, inclusive, tá? A roda da fortuna mostrando que essas dificuldades, essas questões que eu vejo aqui, muito voltada a se lamentar, no tipo, não tenho dinheiro para nada, nenhuma oportunidade de trabalho eu tenho, ou as oportunidades que aparecem não são tão boas, ou eu arrumo emprego e logo eu preciso sair, ou o dinheiro não é suficiente, sabe? Todas essas questõezinhas de algumas crenças limitantes vão ser chamadas para serem trabalhadas, tá? E eu vejo aqui para algumas pessoas, inclusive, dificuldades que você encontrou com algumas pessoas na sua vida, para que algumas pessoas que acabaram entrando na sua vida, né? Que você não conseguiu alcançar aquilo que você desejava e você bota a culpa no externo, né? Bota a culpa na pessoa, porque muitas vezes a gente não compreende que as situações tinham que acontecer, que não era o nosso caminho, que nós também tivemos culpa. Não, quando a gente fala isso, são muitas energias, acabam sendo difícil, né? Algumas palavras, algumas colocações, mas não no sentido de que nós fomos culpados, mas que nós também tivemos as atitudes que levaram a acontecer aquilo, e muitas vezes a gente culpa só o outro. Então, essas questões sendo chamada para ser trabalhada, tá? Você vai ter uma oportunidade de se realizar, né? Profissionalmente, financeiramente. Vai sim ter pessoas que podem te auxiliar nesse sentido, mas você tem que parar de ser tão rígida ou rígido, né? Rainha de espadas, achar que só você é a certa ou o certo da situação, achar que realmente são os fatores externos que atrapalham você de alcançar, ou somente os fatores externos, né? Vamos falar dessa forma, que impedem você de alcançar a sua realização, tá? Tenha um pouco mais de maturidade nesse sentido e de compreender, né? De não ser tão racional e olhar só para esse lado. Tenha a compreensão de que tudo acontece no seu devido tempo. Se não aconteceu, ou se o que aconteceu serve para o nosso aprendizado, as pessoas que passaram pela nossa vida e as atitudes que elas tiveram, foi para um aprendizado nosso, e nós, se elas passaram por nossa vida, nós permitimos que aquilo acontecesse, tá? Diante de algumas atitudes, diante de absorver aquela energia pra gente, de alguma forma, nós também somos, na verdade, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, não é o outro, né? Isso tem que ficar muito claro pra gente. Ah, mas o outro, no emprego, fez, sei lá, teve alguma atitude que me fez ser mandada embora. Ou o outro teve alguma atitude que puxou meu tapete. Qualquer coisa desse sentido, gente, a gente tem que entender que, primeiro, se isso aconteceu, é porque não era o nosso caminho. Segundo, se isso aconteceu, pode ser uma lição que a gente precisava aprender.
né, a lidar com pessoas desse tipo, a lidar com situações desse tipo? Quais são as nossas atitudes quando algo desse tipo acontece? A gente fica se lamentando, a gente bota a culpa no outro, a gente não enxerga o outro lado que, se aconteceu, tem outra porta melhor pra gente, né? Existem outras oportunidades melhores. Se a gente compreende isso, a gente aprendeu a lição e a gente não vai ficar mais rodando nesse ciclo kármico, nesse ciclo de dificuldade, nesse ciclo de lamentação, tá? Eu tô falando de forma bem genérica porque cada um passa por uma situação, mas eu espero que vocês estejam compreendendo. O que a gente tem que ter muita clareza na nossa vida é que tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. De alguma forma nós somos. Somos responsáveis por ficar com essa energia, por ficar com esses pensamentos, né? Talvez a gente não foi o culpado da situação em si, mas a gente acaba tendo a absorção dessa negatividade diante da situação. Não somos culpados. Por quê? Porque aí a nossa vida não anda, as situações não melhoram por conta disso. Às vezes a situação aconteceu pra gente entender que aquele não era o caminho. O que a gente faz? A gente se prende naquela mágoa, naquele problema que teve, e as coisas não fluem. As coisas que eram para fluir melhor não fluem, porque a gente se prende, a gente bota a culpa no externo. Entende? Tudo faz parte de um aprendizado. Então, tem aquele... Eu não vou saber o ditado certinho, né? Mas fala mais ou menos assim: ninguém é responsável pela sua felicidade, pela sua tristeza. Ninguém é responsável. Apenas você. Só você pode se enfurecer. Ninguém vai te enfurecer. Você se enfurece porque você se deixa levar pela outra pessoa. Ninguém te causa felicidade, né? Você se permite se levar pela felicidade, né? As pessoas, os fatores externos nos movem de alguma forma e nós permitimos, né? Porque só você pode se enraivecer, só você pode trazer felicidade para sua vida, né? Às vezes, por pequenas coisas, pequenas situações, a gente se deixa levar. Então, o ano de 2023 vai ser um ano de bastante oportunidade de você trabalhar essa questão de maturidade, de entender que você é responsável pela sua vida e você é responsável pela sua felicidade. Não é ninguém, não é o outro, não é fator externo, é você, né, que vai absorver ou não as energias externas. E vai ser um ano de muita oportunidade para você buscar por conhecimento, buscar se melhorar na sua vida financeira, na sua carreira, para ter grandes realizações. Mas, como eu falei, vai ter essa oportunidade, vai ter uma mudança na sua vida, a roda da fortuna? Vai. Só que para isso acontecer, você tem que compreender essas questões que eu falei, de não culpar o externo, né, e de ter essa maturidade, sem ser muito rígida, tá? De se culpar por tudo, né, são dois extremos: se culpar por tudo ou culpar o outro ou o externo por tudo que acontece na nossa vida. Ter compreensão que as coisas acabam acontecendo por uma questão de aprendizado ou por questões que não eram o caminho que a gente devia seguir, que a gente às vezes insiste em seguir por um caminho, mas o nosso caminho é outro. E compreender também que a gente não pode ficar se culpando por tudo, né? Quando eu digo que a gente tem que ter a compreensão de que nós somos responsáveis pela nossa vida, por tudo que acontece na nossa vida, não é pra gente ficar gerindo, né, aquele sentimento de culpa, tá? São coisas diferentes, tá, gente? É compreender que as coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente permite que aconteça. Mas não é pra gente também ficar na energia da culpa, de ficar se culpando. Ah, isso aconteceu porque eu fui responsável. Não é esse sentido, tá? Então não vai para um extremo nem para outro. É compreender que a gente vai ser feliz a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro e permitir que essa felicidade aconteça, né? E eliminando as mágoas,
tá? Tem maturidade aí para ser trabalhada no ano de 2023, tem grandes oportunidades de realização pessoal, ok? Mas a gente precisa trabalhar também para ter essa compreensão, certinho? Então é isso, um ótimo 2023 para vocês.